para o jogo 4 de Desimpedidos 3, G3X8. Como foi falado na live da Cazé TV, na minha visão também, não retrata a realidade do que foi o jogo. Não, nem um pouco. Como é que foi esse jogo que teve 2 gols valendo 2 no último minuto? Com certeza. Teve 2 gols valendo 2 e esses 3 aqui de pênalti, cara. Verdade. Cara, nosso amigo Marcelinho, cara. Marcelinho foi o grande destaque do Desimpedidos, né? Sim. Na minha visão, tem que entrar na seleção da rodada, fez 3 gols, fez uma excelente partida, uma partida muito coesa. Sim. A gente vinha falando do Marcelinho já. Eu vi o Marcelinho marcador. Isso que a gente estava falando nos bastidores. A gente viu uma versão do Marcelinho que ele tá jogando muito pro grupo. Ele tá sendo um jogador, tipo, excepcional pro grupo. Jamais visto. Nunca Entendeu? tinha visto. Então assim. ele tá... E o que eu achei mais legal dele, que foi uma vez que eu tive uma conversa com ele, que é o seguinte. E ontem ele teve personalidade para jogar também. Porque às vezes o Marcelo, ele tem sido um jogador muito pro grupo na Kings League e acaba abdicando, ou acaba, devido às circunstâncias do jogo, tendo menos poderio ofensivo, talvez chamando menos pro jogo. E, cara, ele é o camisa 10, o time confia nele para armar jogadas, para fazer... Ontem finalizou, deu passes bons, passes decisivos, fez 3 gols de pênalti, que na minha visão, eu acho que o K9 tem que fazer uma reciclagenzinha essa semana com o Marcelinho para bater pênalti. O que tu acha? Assim, eu acho que o K9, ele jogou muito tempo com o João Pedro, né? Uhum. E aí ele vai lá e contra o João Pedro bate aquela batida dele de segurança, sabe? Sim. O João Pedro, que é um excelente pegador de pênalti. E tem uma impulsão, talvez, uma envergadura muito grande. Talvez o K9, óbvio, quem sou eu para falar que o K9 tem ou não o que fazer, ou qualquer outro tem ou não o que fazer. Mas a gente dá a nossa opinião. Sim, claro. E a gente tem personalidade, tá? Se esconde atrás das câmeras não, valeu? A gente não liga para nada não. Então, eu acho que ele deveria, não é poderia, deveria mudar a batida. Ir mais direto pra bola, pra dar fazer uma surpresa? Exato, porque ele tá o adversário dele, né, o goleiro adversário é uma pessoa que trabalhou com ele muito tempo. Tu diz na cobrança contra o João Pedro. Exato, sim, exato, no pênalti que ele perdeu, no pênalti de presidente. Ele poderia ter surpreendido o João com uma batida diferente, alguma coisa, uma cavada, cara, que se ele cava, aquilo ali vinha abaixo. É verdade. Porque o João Pedro foi que foi, se ele cava, se ele, enfim, bate cruzado, se ele faz alguma coisa diferente da batida tradicional dele, que é de segurança, que é aquela bola ali que ele bateu, eu acho que ele faria o gol tranquilamente. Perfeito. Mas assim, o João Pedro é um excelente pegador de pênalti. Claro. Então, assim, aqui, e vamos exaltar também Professor Siriaco. Vamos exaltar também a situação do João Pedro, porque esperou até o último momento e teve uma impulsão. E né, já a envergadura do João Pedro, por ser um goleiro muito alto, teve uma impulsão absurda para poder pegar o pênalti da melhor forma. Eu acho que assim, foi realmente um grande destaque nesse pênalti, porque até então nunca tinha acontecido isso, né? O K9 foi assim. E meteu histórico. aqui, ó. Personalidade. Por isso que vem aqui na resenha do pai, pô. Aqui só vê os caras que tem personalidade. Defendeu o pênalti do homem gelado e meteu gelado também, filho. Esquece. E os caras o Toguro e tal, o pessoal também faz o gelado e tal. Então, assim, eu acho que isso foi muito legal. Cara, vamos lá. Agora, o time dos Desimpedidos, ele trouxe o Luizinho como wild card. Sim. É um jogador do X1, né, oriundo do X1. Inclusive, eu já fiz um conteúdo para um jogo do Luizinho. Excelente jogador. De primeira mão minha também. Primeira mão. Do Léo Dias. Léo Dias. Se rendeu, rapaziada. Ele se rendeu. Ele se rendeu ao apelido. Luizinho, né, como o Henry bem falou, que foi uma notícia, né, disponibilizada pelo Henry, veio, excelente jogador no X1, mas faltou um pouquinho ainda de entender o jogo como um todo. Você acredita isso? Eu acredito que sim. Com certeza, é o que a gente falou. Isso é o natural de se acontecer. Óbvio que em outros jogos, talvez as wildcard tenham sido fantásticas nesse primeiro contato,
com a Kings. Gostei do jogo do Gegel também. Muito bom jogador, muito Gostei bom. Personalidade, fez gol, inclusive foi coroado com um golzinho também. Gostei do jogo do Gegel, não sentiu muito a Kings. Mas assim, o natural é o jogador estranhar o primeiro contato. Perfeito. É o natural. E assim, não quer dizer que ele seja ruim jogador? Sim, não, claro não, isso é verdade. Normal. E assim, o Luizinho ele chegou com uma carga muito pesada, irmão, porque ele já chegou logo no X1, irmão. Primeira partida. Irmão, tu já vai entrar aqui, tu já tem que ir lá, tu já tem que fazer, já tem que dar o gás ali no X1 e acabou. Irmão, pressão do caramba também, mano. Com certeza. Tá ligado? Mas assim, bom jogador. Só que eu acho que o que acontece? Muitos jogadores oriundos do X1, eu acho que é interessante trazê-los, né? Mas muitos jogadores, eles confundem um pouco algumas situações da regra de faltas da modalidade. Porque no X1, cara, o braço, né? Praticamente nada é falta. Nada, quase nada. É quase um UFC dentro do campo, tá ligado? Essa é a realidade, rapaziada. Gosto do X1, já fiz muitos conteúdos do X1, né? Fui durante um tempo aqui um dos principais produtores de conteúdo relacionado a X1 aqui no Rio de Janeiro. E, irmão, o X1 é uma modalidade totalmente diferente. Você pode empurrar, você pode puxar a camisa, você pode puxar o jogador até o cara cair praticamente, ou até ser uma pancada muito forte. Continua o jogo, irmão. O jogo tá seguindo. E aí teve algumas situações, inclusive um carrinho do Luizinho, que talvez no X1 poderia ter sido uma falta normal, que na Kings League é uma falta muito pesada. E eu acho que isso ele ainda vai entender ele vai pegar o jogo, né? Ele vai pegar com o tempo. Isso aí. Porque, assim, um cara que, por exemplo, chegou muito bem foi o Bolt, né? Mas o Bolt já estava vindo, né? Sim, e tal, já estava, né, antes. Então ele entendeu já o jogo. E aí o que você estava me perguntando, cara, até faltando 1 minuto e meio, mais ou menos, esse jogo aqui, gente, tava 4-3 pro G3X. 4-3. Assim, foi pro minuto 38, 4-3, né? Então cada gol valia 2, né? E o deck, né, o Desimpedidos, teve uma oportunidade de virar o jogo e possivelmente matar o jogo. Que aí virava 5-4. 5-4. Assim, não matou, né? Não finalizou, não fez o gol. E teve a infelicidade de, no contra-ataque, tomar o gol. E assim, eu acho que esse gol que tomou, que foi para 6-3 o jogo, acho que foi um banho de água fria para ele. Foi mesmo. Tanto que o gol do 8-3 foi uma jogada completamente nada a ver. O jogador tentou girar ali, mas meio tu vê que ele já estava meio abalado por causa... Os caras roubaram e pum. E aí eu já fiquei sabendo, né? Inclusive, perguntei para ele, pro Andres, ele falou que não volta mais nessa Kings League. Porque ele vai operar. Ele falou que o osso dele afundou. Caraca. Se fosse uma questão, acho que ligamentar... Talvez daqui a 4 semaninhas, 3 semanas. 3 semaninhas, ele faria um tratamento ali e ia conseguir jogar. Poderia sair ou não do lugar. Foi óssea. Foi, ele vai ter que operar. Complicado. Então... Mas o que a gente espera é... Ele falou que não se sabe ao certo, né? E tem que ver se classifica também. Mas que vai tentar jogar um Mundial sim, mas... né? Não acerta. Tomara que consiga, porque eu acho que todo mundo quer ver o André jogando, né? Tanto como jogador, como pessoa, é uma excelente pessoa, né? E tal. Então, acho que pode ser um excelente reforço para a equipe, né? É um excelente reforço para a equipe. E repito, vou até repetir o que eu falei para ele na entrevista. Eu falei, irmão, você para mim é um dos mais completos. Sim, com certeza. Um dos mais completos. O Andrés entra para X1, ele entra para X2, ele entra para X3. Bom taticamente, defensivamente, no meio, tu vê ele ajudando muito na defesa. Ataque nem se fala, ele puxa para direita, ele bate, ele puxa para esquerda, ele bate, ele pedala, puxa, bate. Passes para gol, né? Entrosamento assim, com o K9, com o Rufino, esquece. Então, assim, a gente espera muito que ele melhore logo e volte. A gente teve então a entrada do Keno, do Rufino, do Gegeu, do Vitinho e do Wembley para fazer o complemento com o Tom. O que joga o Keno é brincadeira. É brincadeira, né, irmão? O Keno tem muita personalidade. O Keno, né, que é um dos grandes destaques aí também da Futebol 7 Brasil. O Keno veio do time do Bagagem, né?
é hoje, né, um dos principais times aí da modalidade. Keanu tem muita personalidade, irmão. Ele arrisca jogadas, ele não peida. É um jogador que vai e volta, que aguenta jogar os 40 minutos. Então, assim, eu acho que ele também é um jogador que está caminhando para ser também um grande jogador, um jogador muito completo dentro da modalidade. Ele entende o jogo, Sim. Ele vai pro X2, ele já começa ali no X2 ou no X3, se eu não me engano, da G3X, todo jogo. Então, assim, fica até o final. Então, assim, porque a gente não entende que, às vezes, o cara que começa no X1, no X2 e no X3, principalmente, eles são os mais sacrificados fisicamente, cara. Com certeza. E aí, quando você chega já no 7, tu já tá morto, irmão. Por isso que eu falei, Se o cara aguenta jogar, o cara é muito acima fisicamente. Até o X3, cara, tem que ser tuas wildcards. Verdade. Você precisa utilizar suas wildcards. Então você precisa pensar, o que você precisa para chegar até um X3? Você começa no X1, então você precisa de alguém muito bom de X1. Uhum. Então, ou seja, alguém muito bom de X1 é o quê? Alguém rápido, habilidoso e que seja objetivo. Perfeito. Faça gols. Goste de fazer gols. O que é que você precisa no X2? Você precisa desse cara aqui que está no X1 e você precisa de um bom passador. Sim. Esse bom passador aqui também precisa ser um bom jogador. Uhum. Ou seja, então a gente bota ele... A gente botou um habilidoso, agora a gente bota um maestro. Pode ser? Sabe? Uhum. Que tem um bom condicionamento físico. Fechou. Esse X3 aqui, a gente já pode botar alguém muito bom, mas que recomponha muito rápido também. Para não ter a superioridade numérica. Perfeito. Então, assim, a gente vai... Então, o que a gente precisa até chegar no X3? Um habilidoso, um maestro que faça a bola chegar e um carregador de piano. Aí a gente entra no time da G3X e da Fúria. É muito acima, né? Porque aí vamos colocar para os wildcards escolhidos inicialmente. K9, finalizador, X1 nato. Andres, para fazer o que a gente está falando aqui, de passar a bola e fazer, né, essas jogadas diferentes, pensar fora da caixa. E Rufino, para fazer essa recomposição, que também é um excelente passador. Então você tem 2 jogadores de passe e recomposição e um jogador mais decisivo. Sim. E aí você tem a Fúria com Lelete, dispensa comentários para decidir jogadas no X1. O Lipão para fazer a composição junto com ele ali de velocidade que e decisivo, tá ligado? Né? De 2 jogadores absurdamente rápidos e absurdamente decisivos. E o Jefinho para fazer a composição completa desse X3. Um excelente passador também. Que acha passe como ninguém. E outra, se fechar o passe dele e abrir, ele dá no gol e não quer saber. Como ele tem feito na Kings League. Abriu a oportunidade, ele vai lá, acha no cantinho cruzado, no mesmo canto do goleiro, e vai lá e acha. Então, assim, a gente tem uma composição bem legal do time da G3X, né? Só que eu acho que, como não retrata a realidade do jogo, eu acho que a G3X ela foi muito mais eficiente e inteligente nos momentos de X3, que foi quando ela fez 2 gols, né? E aí entra o quê? Entra a parte técnica dos jogadores, claro, mas entra muito também, eu acho que a mão do velho Vamp, que entende que aquele momento ali é o mais importante para o time, porque, na minha visão, tá? O time da G3X não é um time que eu gosto de ficar assistindo quando tá no X7. Sim. Eu gosto de ver o Fúria jogando. Eu gosto de ver o Real Elite jogando. Mas não é que eu não gosto de ver o G3X. É que, assim, não acho que é o time mais vistoso de ver no X7. Tá ligado? No 7 contra 7. Porque a gente tem 2 jogadores lentos atrás, que é o Wembley e o Vitinho. São lentos, são bons jogadores, claro, mas são mais lentos. A gente tem o Keanu, o Tom, o Gegeu e o Rufino. Mas não acho que eles estão no prime deles. Eu acho que o Tom ontem mostrou pro que veio. Mostrou que veio para ficar na modalidade. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as wildcards da G3X. Então segura a língua aí por enquanto, Léo Dias. Segura a língua aí por enquanto. Então é o seguinte, mas eu acredito que a G3X, ela, por conta do velho Vamp, ela entende muito o jogo como um todo. Então ela soube aproveitar o minuto final e ela soube aproveitar 2 gols, se não foram 3, tá? No momento que estava 3 contra 3. E infelizmente o Caio Miranda perdeu o shootout, né? Perdeu também. O Caio Miranda acabou também não tendo uma partida muito coesa ontem, né?
Teve alguns... acho que poderia ter ido melhor também, tá ligado? Tava abaixo ontem. Tava um pouquinho abaixo, mas... Porque a gente sabe o que ele pode entregar, né? Sempre falando da rodada, tá, galera? Rodada passada, o Caio Miranda foi monstro. Monstro. Sim. Decisivo, chamou... Ontem dava pra ver que ele tava mais nervoso, tava mais estressado dentro do jogo, não tava conseguindo encaixar o jogo dele, que é um jogo de finalização, que é um jogo, né, de potência. Então, assim, eu acho que faltou um pouquinho do Caio Miranda pro Desimpedidos, que eu acho que se ele tivesse bem ontem, eu acho que poderia ter sido outro jogo, cara. Que eu acho que ele e Marcelinho junto ali bem, eu acho que os dois carecão ali iriam bem ali, tá ligado? Eu acho que ia fazer um outro jogo. Então, assim, acho que um jogador também... Teve 2 bolas ali que o Bolt... Produção, dá uma moral aí na água. Quer ver também? Não, tô tranquilo. Teve 2 bolas ali que o Bolt poderia ter feito também. Acabou errando o chute. Acho que também no caso do Bolt ainda tá se adaptando à modalidade, ainda tem feito algumas escolhas não tão boas. Excelente jogador, história incrível no futsal. Com certeza. Não tenho o que falar. Mas acho que pra modalidade ainda tá nessa adaptação, né? Eu acho que... E fez um duelo, ele e Tom ali, irmão, pauleira, hein? Mas eu acho que o Tom levou a melhor nesse duelo entre eles dois ali, tá ligado? O Tom jogou muito. Jogou muito. Tentou uma canetinha, inclusive, pra cima do Bolt. E por um pingo, assim, não completou, tá ligado? Ele deu a caneta, né? Deu, só que não chegou a completar porque veio a cobertura. Mas foi no Bolt? Foi no Bolt, tá ligado? Foi no Bolt. Caraca, mas entendeu? Foi muito lindo. Ele só largou assim de frente. Isso aí. Então, assim, o Tom teve um diferencial muito grande, né, na partida de ontem. Um cara também que eu acho que a gente precisa ver mais, até pelo nível de experiência na modalidade, é o Thor. Eu acho que o Thor não tem tido jogos decisivos, né, pro time do Desimpedidos. Eu acho que o Thor pode render mais, ainda mais por ser, né, uma wildcard, né? Sim, com certeza, cara. É o que eu te falei. Se for wildcard e entregar desse jeito, talvez seja melhor repensar. Pode considerar com todo uma respeito mudança. à história de qualquer um. Sim. Mas muitas vezes, irmão, a gente que já jogou também, né, muitas vezes quando, né, tipo, você vai na ferida, né, que é às vezes vamos colocar assim, não tô falando do Thor, eu digo no geral, tá? O jogador tá acomodado no time, né, o jogador tá mais, tu chega com uma mudança, ou tu vê que tá pra ter uma mudança, ele começa, preciso me mexer, senão, que é o que eu acho que precisa acontecer no Capim. Eu acho que precisa ter essas opções para poder, né, certeza, alterar, cara, o time, tá ligado? Eu acho que os Desimpedidos em si precisa rever algumas coisas. Beleza. Cara, a gente teve a situação também do seguinte. O Keno fez uma jogada meio complicada no finalzinho do jogo, em cima do Luizinho, que poderia ter mudado o jogo, irmão. Que eu acho que foi pênalti. Tu lembra dessa jogada? Eu lembro, mano. O Luizinho veio pelo alto para poder pegar a bola e, na minha visão, o Keno empurrou ele a ponto de ser pênalti. Na minha visão, o Keno esqueceu a bola para travar a passagem do Luizinho. O que você achou? Mas imagina a pressão na mente do juiz também. Não tô entrando no mérito se foi pênalti ou não. Mas imagina um jogo que ele já deu 3. Sim. Aí ele dá mais 1. E o time do E aí esse 1 mataria o jogo. E que certeza que o Marcelinho ia fazer. Com certeza. Marcelinho ia fazer o 4. Ia cravar. Então, assim, imagina, ele dá mais 1 aqui, mais um pênalti. Ia ser sinistro. Ia ser o comentário da semana no mundo, ó. Mas eu acho que o Desimpedidos vai reivindicar isso aí durante a semana, hein? Vai reclamar, vai dar uma chiadinha nisso aí. Porque na minha visão foi pênalti. Visão foi pênalti. Eu acho que o Keno vacilou ali, tá ligado? Foi direto no corpo do Luizinho. Mas enfim. E pra fechar esse jogo, irmão, Gaules ficou pistola. Agora eu quero saber vou te dar uma moral, tá? Do Fabrício dos Mano. Se você tem algum furo de reportagem relacionado a pistolada do Gaules no final do jogo. Mano, pior que não, cara. Pior que não. O que você acha que o Gaules está sentindo na Kings League Brasil? Ele está se sentindo desrespeitado, mas o motivo, assim... Óbvio que a gente tem algumas ideias, a gente, né?
Só que não adianta eu falar também aqui e assim, sabe? Fica meio vago, né? Fica meio vago e aí, tipo, fica meio sem contexto também. Então, assim, aguardar para ver se ele vai falar alguma coisa, mas ele tá se sentindo desrespeitado como Sentindo que o Gaules tá magrinho, né? Tá emagrecendo, você né? Viu? Tá com a pele bonita, fez alguma coisa, algum procedimento. Que o Léo Dias também é isso, né? É informação em campo e extra-campo também. Não tem isso não, só informação... Só sobre campo mesmo, só sobre futebol. Só sobre futebol. Entendi, fofoca não. Não, pode fofoca. Quero saber de isso aí é corte, isso aí é corte. Quero saber de fofoca nada. Mas deixa eu te falar, outro dia passou um edit pra mim dele, ele batendo pênalti no México, se eu não me engano. Irmão, outro gaulês. Outro gaulês. E ontem, tipo assim, ele tava do meu lado, assim, eu olhei assim e falei, cacete, irmão. Tá muito magro, mano. Diferente. Tá muito magro, tá... Tomara que não seja o Ozempic, hein, Gaules? Pelo amor de Deus, vai pelos métodos bons, hein? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Dá uma ligada pro Toguro. Dá uma ligada pro Toguro aí, ó. Ganhou dele ontem, vai ali, pede desculpa pela vitória, entendeu? E, pô, vai recorrer aos meios melhores. Se bem que o Toguro também não tá muito exemplo agora não, né? Mas ele tem a fonte do sul. Tem a fonte, o homem tem. Irmão, o Toguro chegou lá, ele... Ramon Dino e Bitelo. Pô, que isso, mano? Um maluco desse tamanho assim, pá. Só armário pra chegar. Assim, do meu lado, eu falei, caraca, irmão, que isso? Que doideira.